Bom, gente, a gente teve alguns problemas técnicos, mas a gente já está de volta. E para ninguém perder nada, a gente vai recomeçar a parte das perguntas para que todo mundo tenha acesso. Então, a nossa primeira pergunta, que tinha sido direcionada à professora Cássia, para o professor Edvin complementar, foi como foi o início do processo da industrialização dos alimentos fermentados e quais eram as principais dificuldades encontradas no processo. Bom, então, o início, né, da industrialização de alimentos meio se funde ao início da Revolução Industrial, né, em que se começou a ter uma maior produção de alimentos industrializados justamente porque as pessoas acabavam saindo de casa para trabalhar, né, tinham uma carga horária um pouco mais pesada, e aí os alimentos tinham que ser um pouco mais práticos para consumo. Então, por conta disso, né, se iniciou essa industrialização. Os primeiros relatos que a gente tem de uma indústria um pouco mais forte, bem consolidada, seria, então, a indústria vinícola francesa, em que todo mundo que já estudou microbiologia acaba estudando, né, a participação de Pasteur nisso. Ele foi chamado para resolver os problemas que existiam na época em relação à indústria de vinhos franceses, em que eles tinham uma grande perda de produto, justamente porque o processo de fermentação não era tão bem conhecido, aliás, não era conhecido na época, né, acreditava-se que era um processo essencialmente químico e não microbiológico, e então, por conta disso, como se não se conhecia o processo, acabava se tendo uma perda grande desse produto. E aí Pasteur, então, foi chamado para resolver os problemas das perdas, e aí ele criou, então, a teoria das fermentações, em que ele relacionou essa transformação da uva em vinho a micro-organismos, e também o próprio processo de pasteurização que ele desenvolveu e que a gente utiliza até hoje, né, para bebidas de uma maneira geral, até para alguns alimentos carnes, a gente usa o processo de cozimento similar à pasteurização, né, e isso, então, aconteceu como uma forma de prevenção dessa contaminação. No Brasil, a gente já tem, então, os primeiros relatos de uma indústria de produtos fermentativos, mais ou menos no final dos anos 1800, início dos anos 1900. Então, se a gente for ver a primeira indústria de queijos registrada no Brasil, em torno de 1890, depois, em torno de 1920, a gente tem a primeira cooperativa de produção de vinho na região de Bento Gonçalves, já com uma forma de pequenas agroindústrias cooperativadas, e aí uma produção um pouco mais, digamos, tecnológica, né? Mais ou menos 1930 ou 1940, a primeira produção de salames, registrada também. E, inicialmente, então, o grande problema que existia nessa indústria de produtos fermentados era a falta de controle microbiológico e a falta de qualidade microbiológica da matéria-prima. Então, não se conseguia tanto um controle sobre o processo de fermentação. Acabava tendo processos de fermentação paralelos e não exatamente os que se procurava. Por isso se tinha grandes perdas econômicas, já que o produto final não era, nem sempre era o esperado. Então, o maior problema que se tinha inicialmente era justamente esse manejo da qualidade microbiológica e o controle do processo fermentativo que se queria ter, e acabava, então, se tendo produtos que tinham que, no final, ser descartados justamente por essa perda de qualidade durante o processo fermentativo. Para complementar aí as informações da professora Cássia, só considerando que o processo de fermentação é um processo para conservar os alimentos, certo? Por quê? Primeiramente, o crescimento populacional cada vez somos mais. Então, a gente não poderia se dar o luxo de estar estragando os alimentos. Então, uma forma que o homem viu para poder conservar os alimentos era um processo fermentativo.
No caso, por exemplo, a professora comentou sobre a uva, né? A uva se perderia tudo na forma in natura. Então, o que hoje em dia se faz? Faz vinhos, né? Dos cereais se faz cerveja, das frutas se faz cidra, do mel hidromiel. Então, assim, e nós temos o vinagre também, uma forma de conservar e evitar o desperdício, né? Então, esses métodos, por exemplo, nos levam para poder produzir, né, em maior quantidade e qualidade, nós precisamos, o homem precisou de fazer algumas seleções de algumas cepas das leveduras, né? Então, antigamente eram usadas as leveduras nativas mesmo, né? E aí havia uma mistura entre elas também. Eram duas tipos de levaduras que talvez tinham efeitos antagônicos e o produto acabava sendo perdido, né? Como a professora já tinha comentado. Então, aos poucos foi feito um melhoramento, assim, uma seleção das melhores cepas, né? Para evitar esse desperdício. E essas cepas, hoje em dia, são mais eficientes e em menos tempo. Então, nós vamos ter um produto de melhor qualidade em menos tempo. E o que nos leva a isso? Nos leva à diminuição dos custos de produção. Nós vamos ter um melhor produto nas prateleiras a um melhor e um menor custo, graças à seleção genética, né? Porque, ao final de contas, quando se faz a seleção, nós estamos selecionando genótipos, indivíduos com diferentes estruturas genéticas. Seria isso daí. Se tiverem alguma pergunta. Bom, então a nossa próxima pergunta era: qual é o processo que possui o maior risco de contaminação na hora de se produzir um alimento fermentado industrializado e quais são os problemas que podem ser ocasionados à saúde ao consumir alimentos que estão contaminados? Bom, então eu vou analisar de duas formas essa pergunta, né? Então, o risco mais frequente, né, se a gente for pensar em termos de alimentos fermentados, vou dividir um pouquinho eles em alimentos fermentados de origem vegetal e de origem animal. Então, se a gente pensar em risco microbiológico, sempre os produtos de origem animal vão ter um maior risco microbiológico. Então, os maiores riscos sempre vão estar associados a carnes fermentados, e aí eu me refiro aos presuntos tipo Parma, presunto cru, copa, salame, e aos lácteos fermentados, né? E aí a gente tem os iogurtes, leites fermentados, que são alimentos um pouco mais ácidos e, de uma maneira geral, menos associados, né, ao risco microbiológico, justamente pelo pH mais baixo, e aí os queijos, né? Então, se a gente olhar para a legislação acaba considerando como o maior risco nesses alimentos de origem animal, né, que são os mais contamináveis, ou seja, os que têm mais nutrientes dentro deles, ou seja, mais nutrientes tanto para o consumidor quanto para os micro-organismos, né, contaminantes, aí a gente está falando dos que vão causar riscos, né. Então, a gente vai acabar tendo nesses alimentos, basicamente, sempre as mesmas análises a serem feitas. Então, salmonela, em alguns casos, a verificação da presença de Staphylococcus aureus, da toxina estafilocócica, avaliação de enterobactérias. Então, esses são os mais frequentes, né? Os que causam maior risco à saúde, ou seja, os que têm maior incidência de letalidade, aí são aqueles que não são tão comuns, não são tão frequentes, mas quando estão presentes, podem vir a causar óbito. Então, na minha opinião, o mais perigoso deles, né, o Clostridium botulinum. Se a gente olhar historicamente, assim, buscando, né, em bases de dados, e aí os nossos registros na Anvisa não são, às vezes, tão claros em associação entre alimento e patógeno, né, então eu acabei buscando
em dados dos Estados Unidos, que aí eles fazem uma boa relação entre alimento e patógeno, né? Quando a gente busca na base de dados dos Estados Unidos, a gente tem uma relação alta de salame contaminado, né? E o principal micro-organismo contaminante, então, o Clostridium, ou Botulinum ou Perfringens. E aí, quando a gente vai ver incidência de morte relacionada ao botulismo. Então, a gente no Brasil acaba relacionando o Clostridium ao botulino, agora não tanto mais, mas teve uma época bastante relacionando ele à contaminação em palmito, né? Então, o botulismo associado ao palmito, e, na verdade, se a gente for olhar, o maior risco de presença de Clostridium é em alimentos cárneos curados e maturados, né? O salame, se ele for industrializado, eles têm um controle de qualidade bem rígido, né? Tanto de aditivos que são colocados para ajudar nessa conservação, quanto na presença dessas bactérias do tipo Clostridium, e isso assegura um pouco a qualidade, né? Assegura, deixa o consumidor mais tranquilo, digamos, para consumir esse tipo de produto. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que um salame, um presunto parma, uma copa, são produtos cárneos crus, né? E todo o controle de patógenos lá dentro dele é feito pelo processo de fermentação. Por isso que é tão importante que a gente tenha um processo de fermentação controlado. Então, pessoalmente, eu sempre acho que o maior risco, né, para a saúde do consumidor é Clostridium. E se a gente for pensar em termos de indústria, o que mais faz com que ela acabe tendo que descartar um lote de produto carne ou lácteo, aí são os patógenos que a gente conhece, são mais comuns, Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Bom, eu vou só complementar um pouquinho aí também. Outro processo que poderia influenciar na qualidade dos produtos fermentados seria se só no caso se utiliza alguma levadura ou algum micro-organismo, né, transgênico. Então, quando falamos de transgênico, nós estamos falando de uma configuração genética diferente, que não existia na natureza. É o fato de você colocar uma sequência de DNA no micro-organismo, isso vai modificar a natureza do micro-organismo. Então, assim, na segurança seria, por exemplo, se esse novo micro-organismo geneticamente modificado, talvez ele possa criar ou ter uma nova rota metabólica e produzir um subproduto, talvez, que não existia na natureza. Então, só nesse caso seria, mas para isso nós temos bastantes normas de biossegurança, então nós temos comissões de bioética, né, que vão testar tudo isso daí, nesse caso, porque o transgênico vai ser uma nova combinação, então, como eu falei assim, algum subproduto que talvez não existia na natureza pode ser criado aí, indiretamente. Então, só nesse caso, em questão de contaminantes ou alguma coisa, né? Bom, essa seria a minha contribuição pensando na segurança alimentar, nesse caso desse tipo de produtos. Professora Cássia, um dos produtos derivados da produção de queijo é o soro de leite, e ele era tradicionalmente descartado. A partir do desenvolvimento de alguns métodos industriais, como a centrifugação, a filtração e a secagem, foi possível produzir uma variedade de pós-derivados do soro de leite, que podem ser aproveitados e utilizados na indústria de alimentos. Poderia falar um pouquinho sobre os produtos baseados no aproveitamento do soro de leite e quais são os cuidados para utilizar esse soro na indústria? Então, sobre, né, o soro de leite, na verdade, originalmente ele era descartado mesmo, né, e aí a gente tinha um impacto ambiental enorme, porque imagine um efluente, né, numa indústria de alimentos, se a gente for pensar
para cada 10 litros de leite, eu produzo com sorte mais ou menos 1 quilo de queijo, né? Então, eu tinha 9 litros de um efluente rico em lactose, rico em proteínas do soro do leite e que era descartado na natureza. Muitas vezes descartado direto em córregos. Então, isso gerava um aumento desses nutrientes que vão atuar como poluentes, né, naquele curso d'água e ia causar, então, talvez até a morte daquele curso d'água que recebia um efluente tão contaminado, né. E aí, então, claro que a pressão ambiental, né, a pressão da legislação ambiental, muitas vezes ela funciona tão bem, e aí a indústria, ou ela tinha que tratar dentro da sua área, né, através de um biodigestor, através de uma lagoa de tratamento de efluente, ou ela tinha que achar um destino para aquele soro de leite. Então, na época, se criaram algumas alternativas, uma que a gente tem sem concentrar, né, eu acrescentar um pouco de leite, aquele soro de leite, e produzir a ricota. Hoje em dia é um alimento bastante apreciado pelo consumidor, justamente pelo menor teor de gordura, né? Ele é muito menos, tem um teor de gordura menor ainda do que o próprio queijo Minas frescal. A outra possibilidade que a gente tem é incorporar esse soro de leite parcialmente ao leite, e aí a gente teria um produto lácteo fermentado, que é a bebida láctea fermentada. Então, a diferença básica entre um iogurte e uma bebida láctea fermentada é que o iogurte, a base dele é leite. E numa bebida láctea fermentada, eu posso incorporar um percentual de leite, né, incorporando o soro de leite. Então, eu torno ele para a indústria um produto mais barato, né, nutricionalmente ele tem menos teor de sólidos, então ele é um pouco mais pobre para quem vai, nutricionalmente falando, né, para quem vai ingerir, e do ponto de vista de probióticos ele se equivale, então o iogurte, uma bebida láctea, vai ter o mesmo teor de bactérias probióticas, já que a legislação define uma contagem para ambas, né. Agora, se eu concentrar aquele soro de leite, a gente tem uma aplicação que é bastante utilizada principalmente para atletas, né, ou enfim, pessoas fitness, que é o uso do whey protein, que é, na verdade, a proteína, né, concentrada do soro, que é uma coisa na faixa etária de vocês, acho que bastante difundida, né. E como esse concentrado de proteínas de soro de leite, a gente também pode incorporar em produtos lácteos. E aí eu posso incorporar, por exemplo, num doce de leite, que não é exatamente produto fermentado, é um cozido, né, um lácteo concentrado e cozido, mas eu torno ele mais espesso, dou mais consistência para ele, utilizando até então que era um subproduto. A outra forma que eu posso já utilizar em produtos lácteos fermentados é, por exemplo, eu quero produzir um iogurte com maior consistência, que é o que a gente vê no mercado chamado como iogurte grego, ou iogurte um pouco mais firme. Aí uma das possibilidades que eu tenho é aumentar o teor de sólidos naquele iogurte. Eu posso acrescentar a proteína caseína e caseinato, o que para a indústria não tem muito sentido, né? Para que ela vai isolar a caseína se ela pode produzir queijo com ela, né? Então, ela utiliza as proteínas do soro, isso vai dar consistência, vai dar uma quantidade maior de lactose para as bactérias láticas poderem fermentar e produzir o processo, né, com produção de ácido lático, eu vou melhorar a consistência e ainda vou estar resolvendo um problema que é do efluente. Então, tem várias vantagens, né, além dessas, assim, experimentalmente, eu já vi, acho que é um estudo da Embrapa, se eu não me engano, em que eles estavam tentando produzir uma bebida alcoólica a partir do soro de leite. Não sei, não tenho ideia de como fica isso, né, mas fermentando com levedura a partir do soro de leite, e se conseguia, né, na época se falou um pouco, uma bebida com um sabor agradável, né, não tenho ideia, até um teste que eu quero fazer no futuro é produzir essa bebida alcoólica a partir do soro do leite, já que nas aulas práticas a gente gera também uma quantidade alta de soro. Basicamente, essas aplicações, concentrar o teor de base láctea em produtos lácteos e produzir ricota ou produzir bebida láctea.
Bom, eu acho que nesse tema a professora Cássia é autoridade. Eu não tenho muito a falar sobre isso. Não é a minha área. Podemos continuar. Bom, então, como a gente viu na última questão levantada, muitos métodos eles foram sendo desenvolvidos com a intenção de otimizar os processos de produção de alimentos, bem como a geração de novos produtos. E a partir disso, a gente queria falar um pouco sobre as perspectivas que a área tem. Então, indo além dos produtos e características tradicionais dos alimentos fermentados, como a biotecnologia ela está presente na adição dos novos sabores, aromas, formas e quantidade e qualidade nutricional. Bom, então, sobre a questão dos sabores, né, não é um sabor novo, mas é um sabor bastante presente em produtos salgados e que a gente já usa há bastante tempo, né, que é o glutamato monossódico. A gente tem ele produzido através de micro-organismos, né, então é um produto que, originalmente, quando se descobriu esse glutamato monossódico, ele foi extraído de uma alga, e no Japão se fazia sopa com essa alga, e esse sabor, ele tinha algo diferente, né, então ele não se classificava dentro da gama de sabores que se conhecia, né, que era o doce, o salgado, o amargo e o ácido, né, e aí, então, se descobriu, a partir dessas pesquisas desse cientista japonês, se descobriu, então, um novo sabor, que é o que a gente chama de umami, que é o sabor relacionado principalmente aos produtos fermentados de vegetais. Essas conservas vegetais, que não são tão comuns no Brasil, mas nos países principalmente da Europa se produzem em grande quantidade, então o chucrute, os fermentados de beterraba, de cenoura, né? E aí a gente associa, então, ou pelo menos uma das vantagens que se tem nesse tipo de alimento é esse umami que se diz, né? E que está relacionado a essa produção do glutamato em pequenas quantidades, né? Mas que acontece, no caso da aplicação industrial, se produz através de bioreatores uma grande quantidade de glutamato para incorporar a produtos salgados, né? Outras coisas que a gente tem hoje em dia é concentração do sabor natural de favas de baunilha, que é um produto caríssimo, né? E se consegue através do uso de Bacillus subtilis e Bacillus vanillae, se consegue, então, aumentar a concentração desse sabor de baunilha, e se consegue um sabor de baunilha sem nenhum sabor residual a partir das favas de baunilha. E ainda tem algumas empresas na Holanda, principalmente, que eles já estão sintetizando, sintetizando não, estão produzindo, né, através do uso de micro-organismos, alguns tipos de aromas e sabores, principalmente os relacionados a frutas cítricas e frutas vermelhas. Qual é o grande problema ainda, né? A vantagem é infinita, porque se a gente pensar que a gente pode produzir um aroma de laranja usando micro-organismos, um aroma de bergamota, a gente tem uma produção muito maior em um volume de um bioreator menor. Então, a gente não vai precisar descascar aquelas laranjas, a gente não vai precisar ter aquela plantação enorme, a gente não vai ter que despender de uma quantidade enorme de água para irrigar aquela plantação, a gente não vai ter todo o resíduo que vai ser gerado e tudo mais, né? A grande desvantagem é que o processo biotecnológico ele vai necessitar que eu pesquise qual é a cepa, qual é o micro-organismo mais adequado para que aquela produção do aroma aconteça. E aí eu vou ter um grande investimento em pesquisa e que só vai se pagar, né, quando for para aromas que são caros. Então, para aromas baratos, os aromas mais comuns, ainda não vale a pena. Então, o que a gente vê? Baunilha, que é um aroma caríssimo, né, o natural, o artificial, que não é tão bom, ele
ele é bem mais barato, mas para tentar conseguir um aroma similar ao natural, então vale a pena usar o processo biotecnológico. Para bergamota e para laranja, por quê? Porque a quantidade que se tem na casca é muito pequena, então o rendimento é baixo, por isso que vale a pena o processo biotecnológico, e as frutas vermelhas pelo custo delas, né, então vale a pena o processo biotecnológico. No caso do glutamato, porque ele é amplamente utilizado, né, então vale a pena em relação ao volume produzido. Mas a perspectiva, se vocês entrarem, falando agora um pouquinho de Brasil, se vocês entrarem no site de uma indústria, né, a Duas Rodas Industrial, não estou fazendo propaganda, porque ela nem vende ao público, ela vende para outras indústrias, né, mas eles têm, dentro das Duas Rodas, eles já fazem alguns tipos de processos biotecnológicos. Então, um deles é tentando desenvolver um aroma de chocolate, potencializando, então, os melhores cacaus que se tem pelo mundo. Então, eles já conseguem, através de biotecnologia, produzir isso. Então, basicamente, nessa questão, por enquanto não é tão falada, mas a gente consegue reduzir em termos de volumes de efluentes e, inclusive, reduzir o aporte de água que a gente necessitaria para ter o cultivo de uma fruta, por exemplo. Só complementando também sobre a conversa da professora sobre todo esse processo de obtenção de aroma, odor, sabor artificial, nós vamos precisar de um determinado micro-organismo, certo? Então, assim, a biotecnologia, né, o melhoramento com a adoção da biotecnologia visa exatamente isso, identificar esses micro-organismos, aqueles que vão dar um determinado sabor ou aroma, alguma coisa desejada, né? E fazer assim, igual que as plantas e animais, fazer as hibridações, isto é, os cruzamentos entre eles, para ver se os filhos deles manifestam uma dessas características. Então, assim, na indústria, isso é muito importante. E hoje em dia deve ser caríssimo, né, professora? A senhora falou sobre a baunilha, então é um processo muito caro. Então a pesquisa vai atrás disso. Então nesse caso nós teríamos que selecionar as cepas, né, que vão dar aquele determinado sabor para você obter um produto que possa ser aceitado pelo mercado. Porque a demanda é grande hoje em dia com isso, né? Quem não gostaria, por exemplo, de tomar um café ou um chocolate com aquele aroma, um aroma especial, certo? Todo mundo. Então, assim, o mercado paga por isso, para ter apenas um aroma e poder desfrutar de uma bebida ou de um subproduto com esse tipo de características, né? Então, é isso aí. Com certeza, os trabalhos estão sendo feitos a nível de micro-organismos também para obter cepas mais eficientes e mais produtivas. Só complementando, que até agora que o professor comentou, a vantagem também que eu esqueci de comentar é que a indústria de aromas, ela trabalha muito pouco com aromas naturais, né? Então, ela trabalha com aromas sintetizados quimicamente, né? Então, quimicamente se faz uma reação e que vai dar origem àquele composto parecido, né, com o aroma natural. E a diferença dentro dos aromas biotecnológicos, digamos assim, né, produzidos por micro-organismos, é que eu consigo colocar na rotulagem que é um aroma natural e não um aroma artificial, um aroma sintético, né? Então, essa é a vantagem. Para os consumidores que prezam por produtos naturais, eu tenho uma grande vantagem nisso, e que é uma tendência mundial que as pessoas procurem alimentos mais próximos ao natural, ou seja, que tenham características que não tenham aquela classificação de artificial, pelo menos imagina-se que é para isso que o Bruno está arrumando, esperamos, né? Complementando também aí a conversa da professora, né,
por exemplo, quando se trata de aromas, quando a gente fala assim, por exemplo, um refrigerante, lima de lima ou laranja, né? Então, aquele aroma, por exemplo, se for obtido naturalmente da laranja, do limão, é extremamente caro, porque você tem que extrair o óleo essencial, depois do óleo essencial você conseguir traços daquele aroma. E hoje em dia isso é feito, por exemplo, é tirado de algumas espécies de eucaliptos, que eucaliptus é uma espécie perene e ela cresce bem rápido, então aqueles aromas são tirados do óleo essencial do eucaliptus, porque ele produz em maior quantidade. Então, assim, a gente está consumindo uma coisa achando que é de lá, mas na realidade é de outro. Então, aí a importância, né, assim, dessas pesquisas em se achar novas raças, né, segregantes de micro-organismos que possam obter em laboratório, a um custo bem menor. Bom, então, um dos maiores potenciais da biotecnologia está na capacidade dela de ser sempre inovadora. Quais são os desafios que a produção industrial em larga escala de produtos fermentados ainda enfrenta? E como as áreas de pesquisa biotecnológica estão trabalhando ou podem trabalhar para desenvolver soluções para alguns desses desafios? Bom, então, vou falar agora especificamente do Brasil, né? Eu não vou falar do mundo, porque a gente tem uma realidade bem diferente. Então, se a gente pensar na indústria brasileira, né? Uma das coisas que é simples de produzir, né, e que a gente basicamente importa, são os fermentos, né? Então, todas as culturas starter que a gente utiliza na produção de lácteos e de carnes fermentadas, a gente compra do exterior, assim, com raras exceções, vem tudo de fora. Então, a gente não tem indústria que produza, que na verdade é um bioreator que vai fazer a produção desse micro-organismo e a liofilização dele para ser vendido. Então, a gente importa da França, alguma coisa da Alemanha, a Holanda também. Então, esse é um dos desafios, que a gente produza os nossos, digamos, fermentos, os nossos starters, as culturas starter, para utilizar em produtos carnes e lácteos aqui no Brasil. Segundo ponto, a gente não tem praticamente nada, com exceções, né, de algumas bebidas, a gente não tem praticamente nada de vegetais fermentados no mercado. Então, como o professor estava comentando, depois a gente teve um probleminha técnico, isso é tradicionalmente utilizar esses alimentos vegetais fermentados, alguns carnes fermentados em conserva, como os escabeches, em países frios, né, em que também a gente tem a fermentação, ela ocorre de uma maneira mais tranquila, justamente por essa temperatura externa ser um pouco mais baixa, né, a gente não tem o calor que a gente tem aqui, né, e aí a gente tem um controle naquele processo. Então, aqui, basicamente, no Brasil, a gente tem bebidas fermentadas, né, a partir de matéria-prima vegetal, mas a gente não tem conservas fermentadas, que é o que, se vocês forem olhar no exterior, é o que mais está crescendo dentro dessa linha de consumir alimentos que tragam probióticos, que melhorem a microbiota intestinal, que forneçam, então, essa associação entre saúde e alimentos fermentados. Então, tem acho que uma ou duas fábricas que estão produzindo kombucha, a gente tem, claro, cervejas, vinhos, né, isso já há bastante tempo, mas vegetais fermentados não ainda. A própria nossa linha de probióticos, de alimentos contendo probióticos, é bem restrita. A gente tem pouquíssimos alimentos enriquecidos com probióticos no mercado, alguns lácteos, e se restringe a isso. Se a gente for olhar no exterior, a gente tem uma grande incorporação de probióticos em chocolates, em granola, em passas, né?
E uma outra vertente que até me chamou a atenção lendo uma reportagem é que a gente tem uma tendência à substituição ou desses produtos fermentados tradicionais por matérias-primas de origem vegetal. Então, a Danone, dentro de uma linha dela de pesquisa, né, eles estavam tentando desenvolver, então, produtos similares ao iogurte, né, não vai mais poder ser chamado de iogurte, porque a base não vai ser láctea, a partir de matérias-primas vegetais, justamente porque a gente tem uma tendência de pessoas ou intolerantes, né, ou intolerantes à lactose, ou alérgicas à proteína do leite, enfim, ou que optem por não consumir mais leite por algum motivo, né, ou por serem veganas, enfim, ou pelo impacto ambiental, né, da produção do leite, e aí estão querendo substituir, então, esse produto por um produto com base não láctea. Então, toda essa tendência que a gente tem de cada vez ter mais no mercado os leites vegetais, né, botar entre aspas, porque não são leites, mas enfim, né, a gente tem uma tendência cada vez maior a ter o leite de arroz, o leite de castanha industrializados, a gente vai ter também uma tendência a ter isso sendo transformado em um produto similar a um queijo, um produto similar a um iogurte, um produto similar a uma bebida láctea, né, e assim por diante. Então, acho que dentro das inovações, né, é essa necessidade que o consumidor tem de achar produtos mais encaixados ao seu perfil, né, ou porque ele opta por comer determinada coisa, ou até porque ele quer comer daqui a pouco um queijo diferente que não tem no mercado brasileiro e que acaba vindo como importado. Então, tudo isso são oportunidades de inovação dentro da área de produtos lácteos fermentados ou produtos similares aos lácteos e carnes fermentados. Então, acho que mais ou menos isso, assim, que eu vejo dentro da nossa indústria. No exterior, a gente não tem essa margem tão grande para inovação, justamente porque eles já têm uma grande diversidade de produtos, né, que a gente descobre quando vai fazer uma busca na internet, mas que não chegaram aqui ainda. Na parte assim, por exemplo, o que a senhora falou sobre os importados, né? Exatamente, porque nós não desenvolvemos algumas cepas aqui. Um exemplo, aqui em Santarém, nossa média acho que é 23, 25 graus o ano inteiro. Então, para você ter um fermentado de cerveja, por exemplo, é só um exemplo, você precisa, a levedura, ela trabalha assim, para um tipo de cerveja trabalha 20 graus. Para outro tipo de cerveja, ela trabalha 15 graus. Então, você tem que dar condições para isso. Você tem que gastar energia para você poder produzir um produto. Pode ser um fermentado de leite, queijo, sei lá. Então, assim, nós não temos. Então, o desafio seria, exatamente, novamente voltando, selecionar essas cepas aqui, mas que eles possam ter essa eficiência a temperaturas altas. Né? Porque elas vêm de fora, como a professora falou. A levedura, ela vem liofilizada de fora. A gente importa até a cevada, vem de fora. Então, assim, nós precisamos ainda fazer um trabalho em cima disso, porque só fazendo esse trabalho de seleção, nós vamos ter micro-organismos adaptados para a nossa situação e nossos custos vão reduzir. Então, a gente vai pagar algo bem mais acessível, certo? Então, seria nesse sentido minha participação. Bom, e em tempos de pandemia, como a gente está passando agora, né? Como o setor da biotecnologia pode auxiliar para ter um controle de qualidade maior dos alimentos, não só nos fermentados, mas no geral? Bom, então, vou falar um pouquinho sobre os tempos de pandemia, depois vou complementar, né, com a questão de controle de qualidade, né, enfim, de legislação aplicada ao controle de qualidade de alimentos. Então, a gente
acaba buscando, né, eu acabei buscando informações até da relação, que agora se fala muito da questão da contaminação de alimentos, né, do aumento de teleentrega, né, se isso tem algum risco, e basicamente se fala, né, que o risco é de que vem alguma embalagem contaminada, né, por algum portador, enfim, do coronavírus para minha casa. Aí, quando eu fui procurar, eu busquei alguma normativa que algum país que tivesse colocado alguma normativa, e aí o que eu achei foi até interessante, né, a Comunidade Europeia, a Autoridade Sanitária da Comunidade Europeia, emitiu uma nota dizendo que não havia risco de contaminação de alimentos por coronavírus, né, desde que aquele alimento fosse submetido à temperatura adequada, né, então pelo menos uns 60 graus Celsius por uns 30 minutos, o que basicamente a gente trabalha com temperatura de cozimento acima disso, então que não haveria risco. Aí a Irlanda seguiu a mesma nota, né, da Autoridade Sanitária Europeia, dizendo que então não haveria risco. E aí a França, que na época já era um dos países que estava com um número de casos, né, crescente, e aí eles colocavam que, então, uma das orientações era que o alimento fosse preparado na temperatura adequada, mas que não excluía a possibilidade de que se chegasse ao consumidor um alimento preparado por uma pessoa que estava infectada por coronavírus, né, e que tivesse passado aquilo para o alimento, que durante a mastigação, como a gente tem a gente tem um contato com o trato respiratório, que durante a mastigação pudesse vir a passar, então, o coronavírus através de um alimento contaminado. Então, eles foram bem prudentes, não sei se excessivamente prudentes ou excessivamente, né, catastróficos, mas eles orientaram que se tivesse cuidado, sim, com os alimentos que viessem de fora de casa. Então, essa foi uma das orientações específicas, né? Depois, claro, que na questão das embalagens, acho que todos vocês devem ter visto, foram feitos alguns artigos, até agora teve nos últimos dias alguns vídeos que mostravam uma pessoa com gel fluorescente, e aonde conforme ela ia se servindo, aonde aquilo passava, né, por onde ela tivesse servido num buffet, se uma pessoa contaminada, ela poderia contaminar embalagens, então tudo isso a gente tem que ter o cuidado com a questão da embalagem do alimento, né, se ela for manipulada por um portador, pode sim ter uma contaminação cruzada, né, eu encostando naquela embalagem contaminada, eu posso vir a me contaminar. Bom, então isso falando do coronavírus, né, independente disso, o que eu acho que vai acontecer, né, as pessoas vão dar um pouco mais de atenção, que já deveriam dar, né, a questão de como os alimentos são preparados, ou como a higiene é importante de uma maneira geral. Então, acho que essa questão de se bater bastante na tecla de lavar as mãos, de evitar contaminação, de cuidar com a questão do que vem da rua para dentro de casa. Então, tudo isso vai fazer com que se crie um novo paradigma de higiene, espero que não excessivo, mas em alguns casos necessário, né? Então, a questão de ter esses cuidados, eu acho que vai melhorar. Em termos de legislação de alimentos, a gente já tem desde 90 e poucos no Brasil uma legislação voltada para boas práticas de fabricação, que é exclusiva para a indústria de alimentos, independente do que ela processe, né? Se forem alimentos de origem vegetal, se forem bebidas, vinagres, queijos, salames, o que for, existe uma legislação de boas práticas de fabricação e existe uma legislação aplicada à análise de perigos e pontos críticos de controle, que é uma legislação preventiva. É uma forma que eu tenho de evitar que um micro-organismo, né, um perigo microbiológico, físico ou químico, entre em contato com o meu alimento. Então, nessa época de pandemia, vai reforçar mais ainda essa necessidade da prevenção, né? Falando especificamente aqui no nosso estado, né, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve, por exemplo,
2 surtos grandes em frigoríficos, né? 2 frigoríficos aqui do estado, em que teve um grande número de trabalhadores, frigoríficos de abate de suíno e frango, um grande número de trabalhadores infectados. Então, se a gente pensar nisso, daqui a pouco é uma forma de eu ter um alimento chegando na minha casa contaminado, né? E uma outra coisa que também é importante, né, justamente caiu no mesmo ano, né, no finalzinho do ano passado, teve uma nova resolução, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que define um novo padrão microbiológico de alimentos, que vai passar a vigorar a partir do final desse ano, que é a Instrução Normativa número 60, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai tornar o controle de qualidade microbiológica de alimentos mais restritivo ainda. Então, para se ter uma ideia, por exemplo, para queijos, né, a gente já tinha mais ou menos umas 4 análises a serem feitas: salmonela, estafilococcus, se fosse um queijo um pouco mais seco, bolores e leveduras, e agora a gente tem também controle de qualidade para toxina estafilocócica e, em alguns casos, até para coliformes totais, para enterobactérias, Escherichia coli, ou seja, a gente começa a ter uma legislação exigindo um número maior de análises, ou seja, sendo mais restritiva do que já era. A legislação anterior era de 2001, então agora em 2019, né, final desse ano, passa a vigorar uma legislação que eu considero mais restritiva ainda. Isso sem que ela foi aprovada antes de toda essa questão da pandemia. Pode ser até que seja alterada para se tornar, para se aumentar mais ainda a exigência. Bom, esse tema eu acredito que eu não tenho muito a acrescentar, porque a produção de alimentos continua normal em campo, então, assim, não tenho muita coisa sobre isso. Mas, em tempos de pandemia, acredito que seja mais a manipulação, como a professora falou, né? Melhorar a higiene e nesse processo de manipulação, né, dos alimentos, seja in natura ou já industrializados. Eu, sinceramente, acho que a professora já falou tudo sobre isso. Algumas técnicas, elas são empregadas amplamente na produção de alimentos. Dentre elas, podemos destacar o melhoramento genético. E é sobre isso que falaremos com o Dr. Edwin Palomino e a doutora Cássia. Se você quiser complementar, pode ficar à vontade. Então, sabemos que antigamente os povos utilizavam o melhoramento genético dito clássico, selecionando as melhores sementes para o plantio e os animais para a criação. Então, a gente quer saber, quando começou a preocupação de empregar as técnicas de melhoramento na indústria alimentícia? Eu vou falar sobre a história do melhoramento, né? Na realidade, o melhoramento genético, incipientemente, o clássico, já começou há 10 mil anos atrás, mais ou menos, juntamente com o início da agricultura. Isto é, quando o homem passa de ser caçador e coletor, ele se estabelece num determinado local e ele vai agora plantar, semear e colher seu próprio alimento. Não vai depender mais da caça e da situação nômade. Então, a produção de alimentos começa naquela época ainda em que as pessoas, normalmente, elas acabavam semeando as sementes daquela planta, daquela espécie, fruto que os agradava. A gente sabe que todas as espécies que nós conhecemos hoje em dia, elas têm seus ancestrais selvagens. E a maioria dos ancestrais selvagens tem algum tipo de proteínas que não são digeríveis pelo homem. Por exemplo, a batata selvagem. Ela tem uma grande quantidade de solanina
e ela é tóxica em grandes quantidades. Então, assim, teve que ter sido feita uma seleção. E justamente assim, então, com certeza, as batatas mais palatáveis, elas reproduziam. O mamão. O mamão, por exemplo, ninguém come um mamão que não tenha um sabor adocicado, né? Então, aqueles que não tinham sabor adocicado simplesmente eram excluídos. Então, o que ela fazia? O pessoal pegava aquela semente e plantava. Por quê? Porque ele foi agradável, né? Aquele mamão. Mesma coisa nos animais. Nos animais, por exemplo, até hoje em dia se faz a seleção. Aqueles que produziam mais leite são selecionados. Aqueles que cresciam mais eram os animais selecionados para poder obter maior carne, certo? Então, assim, tudo isso foi feito visando atender a demanda por alimentos. E hoje em dia o melhoramento, né? Nós já temos a engenharia genética, onde nós estamos conseguindo os transgênicos também, né? O melhoramento clássico é um pouquinho mais demorado. A engenharia genética não, já se inclui uma sequência de DNA numa cultivar produtiva. Quem não ouviu falar sobre o milho transgênico, soja transgênica, essas coisas, né? E não só precisava ser produzido alimentos, não adiantava você produzir uma grande quantidade de alimentos se você não conseguir usufruir de tudo. Então, aí entra a tecnologia de alimentos, né? Entra o processo de fermentação das bebidas, conservas, das carnes. Então, assim, aí já entra. Então, já estamos falando de processos de fermentação. Como podemos melhorar isso? Melhorando os micro-organismos que promovem esse tipo de processo, né? Então, aí eu acredito que agora a professora poderia acrescentar um pouquinho sobre isso, porque na realidade até a gente já falou, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, Ana. Sim, acredito que sim. Então, prosseguindo, né? O melhoramento de alimentos pode levar à produção de frutos mais suculentos, animais com características melhores para o abate e a germinação de sementes em um menor período de tempo. Mas de que forma o melhoramento ele é utilizado para se obter esses resultados? Quando a gente pega uma determinada espécie, nós podemos ver que ela tem uma grande variabilidade. Então, assim, num plantio, por exemplo, de milho, a gente vai ter espigas grandes, pequenas, de uma cor, de outra cor. Então, só que, olha, eu não quero essa variação de milho, eu quero um tipo de milho específico. Pronto, então aí que entra a seleção. Ah, tá, que tipo de milho você quer? Quer milho pipoca? Quer milho que tenha mais amido, mais açúcar, milho doce? Ou você quer milho para produzir óleo? Então, aí vem a seleção. Ah, eu quero milho pipoca, beleza. Então, você vai pegar os milhos que parecem pipoca e fazer o cruzamento entre eles. Os filhos vão ser parecidos com os pais. E assim, você vai fazendo a seleção. Hoje em dia, por exemplo, nós temos os híbridos. Milho híbrido, tomate híbrido. Então, com os híbridos, é o cruzamento entre linhagens puras. Então, nessa primeira geração dos híbridos, todos os indivíduos serão igualzinhos. O milho, por exemplo, um determinado milho, você vai ver que todos são do mesmo tamanho, eles florescem na mesma época e serão colhidos na mesma época também.
Então, você faz uma seleção daquelas características que você vai querer. E depois você vai fazer os cruzamentos, porque aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Então, é mais ou menos assim. Você vai ter obter indivíduos com base do seu objetivo. Você fala de alimentos suculentos. Por exemplo, se a gente fala suculento, então imaginemos uma melancia. Você não vai comer uma melancia que não tem açúcar, né? Então, isso também tem que ser cruzado, plantas que você já sabe que tem um teor de açúcar alto. Então, plantas com teor de açúcar alto, elas vão produzir filhas com açúcar, mas não necessariamente todas. Então, por isso que se produz os híbridos. Os híbridos, eles sim são iguais. Agora, um cruzamento ao acaso, ele vai produzir um grande número de indivíduos com fenótipos diferentes. Por exemplo, na melancia, vamos continuar. Uma vai ser de um fruto redondo, outra vai ser mais comprida, outra vai ter uma polpa mais branca, outra vermelha. Então, quando você não tem controle dos cruzamentos, você vai obter isso daí. Por isso, aí entra o melhoramento, a seleção. Você tem que selecionar os indivíduos, as plantas que produzem frutos que satisfazem ao consumidor. Sempre. Quem manda em toda essa história é o consumidor. Mesma coisa, feijão, por exemplo. Feijão carioca. Alguém compra outro tipo de feijão? Quase nada, é regional. Nós temos o feijão fradinho aqui, né? No norte. No sul, eles preferem feijão preto. No centro-oeste, preferem o carioca. Então, você tem que atender ao público, mas não adianta só você, vou produzir carioca. Só que você tem que selecionar também cultivares ou linhagens de feijão que sejam resistentes a pragas e doenças. Não adianta você plantar lá 1.000 hectares e daqui a pouco você perde por uma doença. Então, o melhoramento genético vem tudo junto, é um pacote. Tem que ter um bom formato, tem que ter um sabor agradável e tem que ser resistente a pragas e doenças. E outra coisa, tem que ser adaptada àquela região onde você vai plantar. Então, assim, tudo isso é uma interação do genótipo com o ambiente. Ambiente favorável e genótipo superior a alta produtividade. Por exemplo, um exemplo do milho. Antigamente, o milho, até a Segunda Guerra Mundial, o milho era 3.000, 4.000 quilos, máximo que se chegava. Aí, com a Revolução Verde, chega o milho híbrido, obtido nos Estados Unidos. Milho híbrido, trigo. E a partir disso, a produção, ela pulou para 6, 8, 10 toneladas. Só de ter utilizado um novo material, que seria o híbrido. Então, assim, o melhoramento genético fez com que a produtividade pulasse assim absurdamente. Então, teve uma época em que sobrava comida. Milho, soja nos Estados Unidos, eles não conseguiam. E eles começaram a doar aos países mais pobres. Outro exemplo que nós temos sobre o melhoramento genético no Brasil, por exemplo, há uns 50 anos atrás, 60, 100, o eucalipto nós produzíamos pouco, assim, 17, 20 metros cúbicos de madeira por hectare. Hoje, já está quase em 50 metros cúbicos por hectare. Então, assim, o melhoramento genético, ele seleciona os indivíduos mais produtivos, ele promove a recombinação, ou seja, o cruzamento, e na geração, assim, nessa geração obtida por esse cruzamento, ainda tem que ser feita uma seleção. Mas como que eu sei se esse é bom ou não? Tem que plantar. Então, por isso que o melhoramento genético clássico, ele é um pouquinho demorado. Mas se falamos da engenharia genética, uso da biotecnologia, aí não, já podemos inserir o gene. Né? E depois, e como nós tínhamos falado, depois de produzir bastante alimento, nós então entramos na área da
tecnologia de alimentos. Para quê? Para poder conservar isso. Já foi falado, né? Conservar todos os alimentos e eles tenham maior durabilidade ao longo do tempo, certo? Sabemos que alguns alimentos eles contêm um selo que identifica como transgênico. E sabemos também como o melhoramento pode ser usado a fim de saciar as necessidades da indústria alimentícia. Então, doutor Edwin, por que a necessidade de se criar um alimento transgênico? E doutora Cássia, poderia comentar mais sobre as definições e ações dos órgãos que garantem a segurança alimentar em relação aos produtos transgênicos? Por que a necessidade dos transgênicos, né? Por exemplo, todo mundo conhece a soja Roundup, o milho BT. Então, a soja Roundup não é nada mais que é uma bactéria resistente ao princípio ativo, a molécula que é feito o Roundup, é um herbicida, que ele acaba matando a planta, né? Qualquer planta. Só que a soja, ela não morre com uma aplicação de Roundup. Por quê? Porque foi incorporada na soja uma sequência de DNA de uma bactéria, que ela produz uma proteína que degrada aquele componente do herbicida. Então, assim, na soja, você passa o trator, aplica aquele produto químico, mata tudo e a soja fica de pé, não morre. Então, imagina só, se não fosse assim, imagina capinar 1 milhão de hectares de soja. Então, praticamente seria assim. Manualmente seria impossível. E se for possível, e os custos de produção? Então, seriam elevadíssimos. Nesse caso, mesma coisa no milho. No milho tem um gene BT de outra bactéria que ele acaba matando a lagarta, que é a principal praga. Se não fosse esse produto, então o que acontece? Um produto transgênico, você evita aplicar defensivos agrícolas, isto é veneno. Então a planta vai ter menos veneno no seu componente. Então, assim, hoje em dia o grande problema dos transgênicos são o pessoal está falando que os processos alérgicos que muita gente está tendo é devido aos transgênicos. Pode ser, mas ainda não está claro isso daí. Então, assim, a transgenia também vem, por exemplo, para poder produzir um determinado, por exemplo, para produzir alimentos funcionais. Isto é, exemplo, as isoflavinas na soja. O que é a isoflavina? É um fitoquímico que ele evita o câncer de mama e de útero, por exemplo, nas mulheres. Então, eu posso fazer um melhoramento, cruzamento entre indivíduos que sejam, que tenham alta produtividade de isoflavinas. Ou simplesmente, se eu vejo que tem uma outra espécie que tem esse gene que é responsável pela produção de isoflavinas, então, via biotecnologia, engenharia genética, isola aquele gene e incorpora. Em qualquer espécie, o código genético é universal. Ou seja, você pode pegar uma sequência de DNA do eucalipto e colocá-lo no feijão. Ou pegar de uma bactéria e colocá-lo no eucalipto. Então, assim, tudo é possível. Então, a importância disso é isso daí. Agora, mas por que tanto alimento? A nossa população. Nós somos agora quantos? 7 bilhões? Em 2050 nós seremos 10 bilhões. Então, assim, nós precisamos criar cultivares mais produtivas, cada vez mais produtivas, para satisfazer as necessidades, né, da população. Simplesmente que a cada dia cresce.
certo? Bom, seria mais ou menos isso aí. Veio uma parte da pergunta para mim, vou complementar, né? Então, dentro da legislação, né, dentro de quem define, né, a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária porque que ela acaba concentrando, né, essa questão dos alimentos, porque muitos dos transgênicos não são usados só para alimentos, e sim também pode ser que eles venham a ser usados para medicamentos também, né, para produção de fitoterápicos, enfim, né. Então, acaba congregando na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência autônoma ligada ao Ministério da Saúde e que faz toda a definição, né, do que pode ou não pode ser produzido e comercializado no Brasil, em cima das informações que a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança passa. Então, essa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança vai passar as informações, vai dar subsídio para que a Anvisa consiga decidir, né, se aquele determinado organismo geneticamente modificado ele é seguro ou não para ser utilizado. Basicamente, para alimentos, o que a gente tem fazendo alguma referência a transgênicos é uma legislação de rotulagem de 2003. Se vocês olharem no site da Anvisa, dentro de alimentos, a gente tem as bibliotecas temáticas de legislação, e basicamente a única menção que se faz a transgênico é que quando o alimento contiver um transgênico, ele tem que ter aquele selo, que acho que a maioria de vocês conhece, que é um triângulo com um Tzinho dentro, né? Esse triângulo ele pode ser amarelo ou branco, né? Isso se define na hora de fazer o rótulo, e todos os rótulos que são de alimentos comercializados no Brasil, eles passam por aprovação também da Anvisa, né? Tem todo o layout de como esse selo tem que aparecer, em que parte da embalagem, e claro que não é um símbolo que todas as pessoas conheçam, né? Aquele T, mas que os que conhecem têm um pouco de receio, e normalmente é uma das perguntas que eu respondo em aula, né, que os alunos sempre perguntam o que significa aquele T, né, e se aquilo se torna seguro ou não, né. Agora é a primeira vez que eu estou dando aula para biotecnologia, mas os alunos dos cursos de alimentos mesmo, então eu já dei aula para zootecnia, já dei aula para nutrição, já dei aula para ciência e tecnologia de alimentos, e não nem os cursos de alimentos, eles são bem informados sobre isso, eles têm receio, né? Então, imaginem a população em geral, isso é um assunto que mesmo os que deveriam ser informados, eles não têm informação suficiente sobre isso. Então, causa um impacto que ele tem na embalagem. Eu queria acrescentar aí, só para, assim, mais ou menos do milho e da soja, a indústria utiliza em mais de 1.000 subprodutos. Então, se você for no supermercado e você ver aquela prateleira lá das bolachas, até o próprio macarrão, acredito que deve ter tudo transgênico, entendeu? Assim, alguns macarrões são acrescentados talvez amido, alguma coisa de soja, né, para ter um pouco de proteína. Então, assim, toda bolachinha que você for comer, com certeza ele vai ter milho. Então, imagina, 1.000 subprodutos. Então, assim, eu acredito que por mais que você fique assim, não, eu não vou... Que você escolha lá aquela embalagem que tem aquele pezinho, eu acredito que você está consumindo todo dia um transgênico. Então, assim, é realidade, isso daí é fato. Não tem como evitar. Não, mas eu não como as coisas. Tudo bem, aí você come carne. Aquele boi foi produzido com o quê? Aquele frango foi produzido com o quê? Aquela leite foi produzido com o quê? Então, assim, não temos como escapar. Não temos como voltar. Tem aqueles produtos orgânicos, essas coisas. Mas, tudo bem, mas isso daí tem outro custo. Certo?
é interessante poder entender as formas pelas quais os produtos melhorados entram em nossas vidas e nos beneficiam, né? Dessa forma, a gente vai entrar agora no próximo tópico, que é impactos do melhoramento na saúde humana, alimentos funcionais e nutracêuticos. Existem impactos malignos à saúde quanto ao uso de produtos melhorados geneticamente? Olha, como eu tinha falado anteriormente, melhorar geneticamente, assim, classicamente, não muito. Quando falamos de melhoramento clássico, estamos utilizando a técnica que a natureza utiliza, que seria a recombinação genética entre os indivíduos de uma determinada espécie ou população, né? Agora, quando falamos dos organismos geneticamente modificados, os transgênicos, sim, aí pode ter-se algum problema, como eu falei, por exemplo, quando você faz um transgênico, você está pegando esse tipo, é como se você, na sua casa, tem o piso da sua casa. Tudo igualzinho. Aí você pega outro piso de outro lugar e tenta colocar lá. Aí você vai ver que ele não vai encaixar direitinho. Ele pode até encaixar, ele vai ficar... vai quebrar o galho. Mas não é o mesmo, você pode perceber. Então, mesma coisa. O gene que foi colocado lá, há uma grande dificuldade ainda de saber no DNA onde começa o gene e onde termina. Então, hoje em dia é feita a clonagem de uma determinada sequência que provavelmente seja responsável de uma característica, né? Isso vai ser colocado dentro de uma nova espécie, de uma espécie diferente. A forma como ela vai se ligar lá é o grande problema hoje em dia, porque às vezes ele vai ser ligado com outras bases nitrogenadas e possivelmente assim ela pode ter uma sequência nova que não existia. Em lugar de produzir um determinado produto, ela vai produzir outro produto, mas ela pode passar imperceptível. Aí vem a pessoa, mas o que será que está acontecendo? Eu comi, eu estou com alergia. Por quê? Porque o organismo dela não consegue degradar aquele novo subproduto. Então, possivelmente, nós vamos ver lá no futuro, 10, 20, 30, 50 anos para lá, os efeitos dos transgênicos. Nos transgênicos, na nossa evolução genética, porque isso pode mudar. Entendeu? Esse seria, mas agora o melhoramento clássico, quando falamos assim, clássico ou biotecnológico na produção de alimentos funcionais, né? Ele é favorável, porque ele vai produzir uma substância, uma proteína, uma vitamina ou alguma coisa. Por exemplo, eu já tinha falado na soja, a isoflavina, ela vai reduz, por exemplo, a osteoporose. Então, se eu faço melhoramento para produzir mais isoflavinas, eu não vou precisar comprar remédio, é só consumir soja. O tomate, por exemplo, o licopeno, que é um carotenoide, ele previne o câncer de próstata. Então, assim, se eu consumir um tomate com alto conteúdo de licopeno, não vou precisar ir no médico, eu vou me curar, né? Temos o alho também previne diferentes tipos de câncer de estômago, porque tem uma substância chamada alicina. Então, nós temos a uva, por exemplo, né, que tem bastante no sul. Ele tem uma substância, o fitoquímico é resveratrol. Então, ele vai prevenir as doenças cardíacas. Então, a importância do melhoramento de plantas na produção de alimentos funcionais é grande, porque nós vamos ter, por exemplo, além dela satisfazer, né, uma função alimentar,
ela vai proporcionar um benefício fisiológico, que seria aquele de curar, né? Então, futuramente, possivelmente, a gente não vai precisar comprar remédio. O médico vai falar, olha, coma 2 bananas por dia e tome um leite de soja de manhã. Pronto. Por quê? Porque o remédio é um concentrado de um determinado princípio ativo. Então, essas seriam as vantagens e desvantagens que eu já tinha falado, né? Bom, só complementando, né, como o professor comentou, nós não temos ainda, né, dados epidemiológicos e não se tem informação nem de que existe ou não existe, enfim, né, riscos, e isso esses estudos epidemiológicos, eles são longos, então nem teria dado tempo ainda para que a gente tivesse algum resultado, mas não tem como negar o benefício, né, desse melhoramento genético, dessa seleção, porque se a gente for pensar no Brasil, a gente tem atualmente, com todos os avanços da tecnologia de alimentos, com todas as melhorias na cadeia logística, com todos os avanços que a gente tem, a gente ainda perde em torno de 40% da nossa produção de alimentos de origem vegetal, né? No transporte, ou porque são produtos que vão acabar deteriorando, que a gente não consegue, justamente até isso que eu comentei, a gente não tem uma produção de alimentos vegetais fermentados também, né, em grande quantidade, então a gente acaba não aplicando formas de conservação e acaba tendo perdas na cadeia, na própria cadeia logística mesmo. Então, se a gente tem perdas já com os avanços que a gente teve de melhoramento genético, né, de melhorar, tomate é um exemplo, né, de um produto que aumentou em muito sua durabilidade por conta do melhoramento genético, imagina se a gente não tivesse tido esses avanços, né. E aí, o que eu comento, né, antes a gente estava falando sobre o que a legislação pede, né, de informação, só que não adiantaria só a população saber se ela está consumindo ou não através de um símbolo, né, ela deveria ter informação, né, ela deveria receber uma informação de qualidade que informasse quais são as vantagens, né, de, por exemplo, o melhoramento genético e como o melhoramento genético está presente já nos nossos alimentos. O professor comentou sobre a soja, praticamente todos os produtos cárneos industrializados, eles têm proteína de soja na sua composição, desde um produto temperado até um produto embutido, né, tudo isso vai... Eu tenho uma colocação da proteína da soja até para melhorar a textura, para melhorar a retenção de tempero naquele produto. Então, a gente já consome há muito tempo, né, os produtos, então, oriundos do melhoramento genético. Então, essa informação também deveria ser passada para o consumidor, porque desmistificaria um pouco esse medo que se tem, né, de consumir produtos, né, quando se fala em melhoramento genético, as pessoas já se arrepiam, então era bom que elas soubessem que já faz parte da vida delas há muito tempo. Então, os alimentos funcionais são alimentos ou ingredientes que oferecem benefícios à saúde, além de suas funções nutricionais básicas. Então, de que forma os cientistas, através do melhoramento genético, são capazes de produzir um alimento com tais benefícios? Sim, como eu já tinha comentado, né? Por exemplo, é só selecionar. O melhoramento é a seleção. Ou seja, eu vou pegar uma cultivar de soja, a professora Cássia, ela vai fazer uma análise bromatológica delas. Aí ela vai concluir que a cultivar X1, X2, ela tem maior quantidade de proteína que as outras. Agora, a próxima cultivar é a outra que também tem bastante proteína. Pronto, ela fez uma análise sobre isso. Descobrimos quem que são as melhores cultivares. Aí nós vamos cruzar essas cultivares.
Só as cultivares que a professora Cásia achou que tem alto conteúdo de proteína. Então, automaticamente, os filhos, grande parte dos filhos vão ter um teor de proteína alto. Então, eu já estou partindo de indivíduos com alto teor de proteína. Porque se eu cruzar um indivíduo com alto teor de proteína e outro indivíduo com baixo teor de proteína, os filhos vão ser médios. Vai ser mais produtivo que um pai, mas menos produtivo que outro pai. Agora, quando eu utilizo já indivíduos com alta produção, os filhos, a tendência, assim, pela criação dos híbridos, a tendência é que eles produzam mais proteína que os pais. Então, a gente está com esses cruzamentos e com a obtenção de híbridos, estamos criando cultivares com alto teor de um determinado fitoquímico para ser considerado como um alimento funcional, certo? Isso podemos fazer com a uva, tomate, soja, independente da espécie, vai depender das nossas necessidades. Seria isso. Nutracêutico é um termo utilizado para nomear os compostos bioativos presentes nos alimentos que desempenham papéis importantes na saúde, apesar deles não serem essenciais. Então, nos explique mais um pouco sobre esses produtos. Assim, eu acredito que a professora teria mais condições de explicar isso, mas eu vou falar sobre o que são os nutracêuticos, né? O nutracêutico é um produto formado por diversos componentes que beneficiam, que tem um benefício na saúde do indivíduo, das pessoas. Diferente de funcional, assim, o alimento funcional, ele tem que ter a aparência de um alimento, pode ser um vegetal, o tomate, a banana. Agora, um nutracêutico, ele já é um medicamento manipulado, por exemplo. Então, você pode tirar dos alimentos funcionais o princípio ativo, a proteína, a vitamina, seja o caso, e misturar num produto, mandar manipular. Então, nós vamos ter os nutracêuticos, né? Que são formados por diferentes benefícios. E ele pode ser produzido, acho que na forma de cápsulas e comprimidos, isso daí. Porque vai ser a união de vários subprodutos que você não vai poder, por exemplo, plantar uma única espécie e obter um alimento nutracêutico. Você tem que plantar várias espécies, possivelmente, com efeitos funcionais e juntar tudo isso e mandar manipular. E normalmente isso vai ser os alimentos nutracêuticos, eles são receitados por um profissional da área. Ele pode te receitar, você precisa isso, manipular isso. Ou você já pode encontrar no mercado, por exemplo, produtos nutracêuticos. Eu acho que a professora poderia complementar isso de melhor forma que eu. Bom, vou complementar, então, algumas coisas que o professor comentou, né? Então, buscando um pouquinho a pergunta anterior e essa, né? Então, a gente tem, nessa parte de profissionais voltados para isso, a gente tem médico, né? Um nutrólogo, médico que é um médico com formação nessa parte voltada para a alimentação, e a gente tem o nutricionista, que é o profissional mais conhecido, né? E então o que eles buscam, né? Algumas informações, fazem então o histórico do paciente, a anamnese, para saber questões relacionadas a doenças na família e tudo mais, ou enfim, condições que possam vir a provocar alguma doença.
e aí eles procuram alimentos que forneçam esses componentes. Então, usando alguns exemplos que o professor comentou, bom, eu tenho caso de câncer de próstata na família, existe essa possibilidade, então eu vou ter que ter uma dieta rica em licopeno. Eu tenho problemas relacionados a câncer de mama, bom, vou procurar então né, as isoflavonas, enfim, os componentes que vão me trazer essa prevenção, né? Claro que se a gente for mais a fundo, já tem um ramo dentro da área nutricional, que é a nutrigenômica, em que se faz já um apanhado, digamos, de propensão genética a doenças, e aí se faz tratamentos preventivos, que aí é uma coisa mais aprofundada ainda, né, em que eu uso já os alimentos com os fins benéficos, né. No Brasil, o que a gente tem, claro, essas questões da prescrição, né, de uma maneira, tanto de alguns alimentos, então, as nutricionistas, que era o curso que antes eu dava aula, um deles, elas usam bastante a prescrição de probióticos, e aí, que nem o professor falou, normalmente elas não optam pelo probiótico num alimento fermentado, por exemplo, elas não indicam um iogurte, um leite fermentado. Elas indicam que ele seja consumido em cápsulas, né, até por questões que as nutricionistas têm um pouco de restrição ao consumo de lactose, o que eu contesto, né, e já no caso dos fermentados, se a gente for olhar no próprio processo de fermentação, a lactose é perdida, né, então ela eu não teria lactose no final, mas enfim, é meio complicado fazer, entender isso, né, então a gente nem sempre consegue, né? Então, não são todas as nutricionistas que veem, por exemplo, os alimentos lácteos com bons olhos. Então, essa questão da prescrição em cápsulas, né? E a outra coisa que a gente tem no Brasil, na legislação, permitindo, é a alegação de propriedade funcional. Então, eu posso dizer que um determinado alimento é preventivo a doenças cardiovasculares desde que ele contenha um teor acima de tanto de ácidos graxos poliinsaturados, e por aí vai. Então, isso relacionado aos alimentos. Só que não é ainda uma realidade nossa, a gente não tem claro essa relação de alimentos, que nem o professor falou, o alho, né, a questão da soja, a gente não tem isso tão introspectado ainda na gente, que a gente pode se prevenir de uma doença futuramente procurando um alimento que tem essas características de, além de nutrir, nos dá também o benefício de prevenção de doenças. Então, acho que isso é uma questão, uma cultura que algumas pessoas têm, mas ainda não é o todo. Então, essa questão das propriedades funcionais, por exemplo, a gente tem uma incorporação grande de fibras prebióticas em alimentos lácteos, mas isso bastante na área de pesquisa. A gente não vê isso tanto no mercado para comprar. A gente vê que existem grupos já pesquisando, já incorporando, já tentando substituir os açúcares, tentando substituir os teores de gordura por fibras, então, né, tornando o alimento funcional, né, mas pesquisa, pouca aplicação industrial ainda, porque a gente não tem essa cultura tão forte da associação entre alimento, né, e prevenção a doenças. Então, agora a gente tem algumas perguntas do chat. A primeira é: muitas empresas usam os métodos biotecnológicos para obtenção de sabores? Essa pergunta eu vou responder, não sei se depois, acho que o professor depois me ajuda, mas no Brasil, que eu saiba, assim, que faz uma pesquisa e um investimento em biotecnologia, é essa empresa que eu comentei, que é a Duas Rodas Industrial, fica em Jaraguá do Sul, a sede, mas ela tem vários locais aqui do Brasil. Eu comento isso porque é uma empresa que eu conheço, já visitei, então eles têm agora uma preocupação, já tinham uma preocupação com a obtenção de aromas naturais, né, e agora maior com a questão da biotecnologia. Não só
aromas, mas também a questão de enriquecer alimentos através da biotecnologia. Que eu tenha conhecimento, tem umas 2 empresas na Holanda, tá, que são empresas que já estão produzindo aromas, não sei em que volume, mas que esses aromas, por exemplo, de frutas amarelas, que eu comentei, e de frutas vermelhas, eles já produzem, e também um similar ao gengibre. Então, basicamente, esses que eu conheço. E aí o glutamato monossódico, que eu comentei, é um realçador de sabor, mas está presente em praticamente todos os alimentos salgados que a gente tem industrializados, né? Então, isso que eu conheço, assim, 2 empresas na Holanda, essa empresa aqui no Brasil, que ainda está começando nessa parte de biotecnologia, eu tenho conhecimento. Nessa área, eu não tenho conhecimento, acho que a professora já comentou sobre isso, que por enquanto nós dependemos da pesquisa lá de fora, né? Bom, então outra pergunta que a gente recebeu foi a respeito do preconceito do milho na produção de cerveja. Se isso seria porque o milho ele é ruim para fermentação ou porque ele é transgênico. Bom, agora eu vou comentar como consumidora, né? Não exatamente como, né, como uma expert em cerveja, né? Até porque lá aqui na Unipampa nós temos a matéria de tecnologia de produtos fermentados e uma específica de cerveja, né? Então tem os professores que estão realmente entendidos em cerveja. Como consumidora, eu sinto o cheiro. Não sei se quando é um cereal que não é maltado, eu sinto uma diferença. Então, preconceito, no caso, para mim, é porque eu sinto um sabor diferente, um odor, eu acho que principalmente não é nem tanto no sabor, eu acho que é de aproximar, é um odor diferente quando tem milho, né, na cerveja. Assim como eu não gosto tanto da cerveja de trigo, porque eu acho ela um pouquinho mais ácida, né, mas enfim, ainda prefiro a tradicional, né, a de malte. Então, eu acho que o preconceito tem a ver um pouco, e também tem a questão da lei da pureza, né, que se a gente for olhar na Alemanha, eles têm a lei da pureza da cerveja, que diz que cerveja, né, originalmente isso não se aplica, né, para as cervejarias, que hoje em dia elas diversificam, e que basicamente teria, né, seria o malte, né, a levedura, a água, enfim, e o lúpulo, né, que essa seria. Algumas cervejarias artesanais no Brasil seguem essa lei da pureza e aí conseguem os sabores diferentes, fazendo uma tosta diferenciada, né, a tostagem diferenciada da cevada para obtenção do malte, e que isso traria alguns sabores diferenciados. Mas se a gente for olhar para cervejarias artesanais, a maioria delas acaba incorporando alguma fruta, algum outro componente, né, para dar o sabor diferenciado, mas acho que a maioria das cervejarias artesanais acaba não usando milho também. Essa é mais uma opinião do que exatamente né? Então, a minha opinião é que altera o sabor e para pior, quando tem milho presente. Acho que não é nem a questão do transgênico. Eu concordo com a professora também, assim, mais como consumidor, mas assim, naturalmente, assim, inicialmente a cerveja ela nasce da cevada e ao longo do tempo, assim, pela grande demanda, foi sendo substituída uma parte pelo milho. Então, chama-se assim de cervejas maltadas, né? Só que, assim, a legislação, ela permite isso. Tipo, 50% de milho e 50% de cevada. Então, assim, o fato dela ser transgênica não tem nada a ver aí. Não influencia no sabor, nada, apenas na qualidade. Então,
cervejas, e outra coisa, nós temos cervejas de puro malte, são muito mais caras que uma cerveja tradicional. Tipo, a gente compra uma cerveja com, sei lá, com R$1, R$2. Se for um puro malte, ela vai triplicar ou quadriplicar o preço. Por quê? Porque é usado malte. E o malte, ela é produzida, a gente importa o malte. Importamos o lúpulo e importamos a levadura. Então, aí você já pode ver onde que está, assim, por que o preço é mais alto. Agora, se você fazer uma cerveja com uma parte de milho, 50%, você está reduzindo o custo do malte, né, em 50%. E outra coisa, o paladar nas pessoas, ela tem um controle genético, ou seja, é um gene que determina se você vai gostar ou não de um determinado sabor. Então, aí vem, né? Então, por isso que a gente se fala, é mais por experiência que por conhecimento, porque é seu paladar que está te indicando que essa determinada bebida não é tão boa quanto aquela outra, né? Então, assim, eu já vi isso daí, porque particularmente eu faço algumas vezes com outro professor, umas cervejas artesanais, então é infinitamente superior à qualidade. Mas o fato de ser transgênico, a cevada também possivelmente é transgênica, viu? Então não influencia nada. Seria isso. Então, a gente tem uma última pergunta aqui, que é sobre os marcadores moleculares, né? Como é que eles funcionam sendo usados no melhoramento genético? Os marcadores moleculares seriam tipo as digitais das pessoas. Então, cada espécie tem uma sequência de DNA. Então, um marcador molecular é uma sequência de DNA que vai ser reconhecida por um primer. O primer seria o complemento dessa sequência. Então, quando o marcador molecular ele vai te indicar, por exemplo, o genoma a um pedaço do seu genoma, que é único. Então, quando, por exemplo, você faz um teste de DNA, quem não viu o programa do Ratinho, né? Então, assim, eles fazem com marcadores moleculares, extraem o DNA do sangue do pai, da mãe e do filho. E o filho tem que ter essas características, essa sequência de DNA do pai e da mãe. Então, o que é um marcador genético? É uma cópia que se faz do seu DNA. Ou seja, está sendo clonado uma determinada sequência genética que só aquela pessoa tem. Então, imaginemos que a professora Cássia, ela determinou o teor de ácido cianídrico em determinadas cultivares de macaxeira. Ah, tá, então eles são altos, então eu vou trabalhar com um marcador molecular. Então eu vou identificar as cultivares que ela identificou com baixo nível de ácido cianídrico, eu vou lançá-los para o consumo in natura. Então eu vou identificar quais são esses daqui. Ela me deu 5 cultivares com baixo teor de ácido cianídrico. E eu vou caracterizar elas com um marcador molecular. Então, eu já tenho ela classificada com o marcador molecular. Então, se eu fizer um cruzamento com outra planta, eu vejo o filho dela, e simplesmente eu vou testá-lo com aquele primer. Se aquele primer mostrar que aquela sequência está lá, então, olha, então já é um indicativo que aquele novo indivíduo, resultado de um determinado cruzamento, ela tem baixo gene e baixo teor de ácido cianídrico. Entendeu?
Então, assim, os marcadores moleculares, eles são uma ferramenta que vão auxiliar na seleção de indivíduos superiores. Ela não faz uma genotipagem, apenas ela vai identificar sequências de DNA de determinados indivíduos onde elas têm aquela característica do seu interesse. Então, eu não preciso fazer um cruzamento, ver nos filhos ainda se aquela característica está lá ou não. Agora, o marcador já me diz isso. Então, por que é importante o marcador molecular? Eu estou trabalhando com alface. Tranquilo, em um mês eu já tenho o resultado de um cruzamento, certo? E se você trabalhar com eucaliptos? Aquela característica só vai se manifestar depois de 7, 8, 9 anos, quando ela já for uma planta adulta. Então, para você não esperar esses 10 anos se manifestar aquela característica, você testa ela em viveiro ainda, quando é uma plântula, cheira uma folhinha e determina se tem aquela característica que você está procurando. Então, o marcador molecular é uma ferramenta fundamental no processo de melhoramento genético. Tá? Bom, gente, então eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a presença da professora Cássia e do professor Edwin. A gente vai fazendo o encerramento da nossa live por aqui. Queria agradecer muito a todos que assistiram. Não sei se os profs querem dar mais alguma palavra. Não, eu quero aproveitar para me despedir, agradecer o convite novamente e foi muito bom interagir com vocês. Também. Agradecer por esse convite, né? Porque eu aprendi bastante com a professora Cássia também, porque a gente trabalha com melhoramento e pronto, só produz uma cultivar mais produtiva, mas depois, e aí, como que faz lá? Né? Então, tem todo o lado da legislação. Então, assim, eu acredito que a área de alimentos e melhoramento estão muito relacionadas, não tem como separá-las. Então, assim, vocês casaram duas pessoas que realmente se complementam, né, enquanto a produção de alimentos hoje em dia, que é a área de grande interesse, né? E obrigado mais uma vez. Qualquer coisa, estou à disposição aí. Também gostaria de agradecer aos professores, né, e a todos que assistiram. E lembrar que a live vai ficar salva e disponível no Facebook e também no YouTube. Tá bom, então. Boa noite. Gostando também, a gente também gostaria de avisar que semana que vem a gente vai ter a live falando sobre a Biotech Azul. Mais uma cor aí para complementar o nosso arco-íris da Biotech.